Om Shuklam Bharadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannapadanam Dhyayet Sarva Vighnopashantaye. Om Namah Shivaya Gurave Sachid Anandamurtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Namaha Shri Vishwanathaya Te Namaha. Om Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarottam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankha Chakra Siddharinam Sahasra Shirasam Shwetam Pranamami Patanjalim. Om Namastê. Como de costume tradicional, a gente começar a nossa aula com os mantras, né? Fazendo um pedido para que esse empreendimento tenha sucesso. E o ter sucesso para nós aqui é a assimilação do conhecimento, que vai mudar diretamente a nossa perspectiva, a nossa visão da realidade da vida e, por consequência, a nossa visão de nós mesmos, da pessoa que nós somos. Saindo de uma pessoa que é carente, cheia de necessidades e faltas, para uma pessoa que consegue se enxergar como uma pessoa completa, apesar da sua história ter dificuldades, ter momentos de drama, momentos de conflito. Isso é o que compõe uma história, porque sem o conflito, sem o drama, sem as dificuldades, a história não tem graça. E se a gente olhar para trás, a gente só é o que é hoje devido a tudo que a gente viveu. Portanto, se a nossa história não tivesse dificuldades, aí sim ela teria um defeito, porque seria uma espécie de perfeição, mas não existe uma vida perfeita, sem problemas, só com coisas boas, só com resultados daquilo que a gente faz acima do... A gente já viveu bastante para concluir isso, a gente sabe que não tem. E depois disso a gente reconhece a linhagem de professores, porque essa é uma tradição de conhecimento. E existe uma transmissão de um professor para uma pessoa, no qual o foco é o conhecimento. Algumas pessoas vão se expor mais, outras pessoas vão se expor menos. O ponto é o seguinte: se você entende, você pratica. E se você pratica, você usufrui dos benefícios aqui nessa vida. Não em outro momento, lá na passado. E não tem problema algum. Cada pessoa tem um estágio, tem um momento de vida, tem um interesse e tem uma motivação. Por isso que esse corpo de conhecimento que compõe yoga, que compõe a meditação, que compõe Vedanta e que compõe também astrologia, Ayurveda e outros ramos, tem várias práticas dentro desse mesmo processo para que você, sendo uma pessoa diferente das outras pessoas, possa encontrar aquilo que faz sentido, tendo em vista que no final todos os caminhos vão levar
para esse contato com você mesmo. Então, toda aula de Vedanta nada mais é do que um compromisso para você olhar para você mesmo, para você conhecer você mesmo de maneira mais profunda e também olhar para a realidade à sua volta, o que é a vida, né? Qual que é o sentido, qual que é a minha conexão com isso tudo. E Vedanta, Yoga, meditação, tem uma visão muito bonita, né? Porque a espiritualidade ela tem uma beleza incomparável se você esperar o tempo necessário para escutar os ensinamentos. Nós estamos na sessão 5 do capítulo 1 do Yoga Sutras, cujo texto tem 4 capítulos, tá? O capítulo 5, ele tem como tema os esforços e compromissos, e Patanjali no texto usa um termo técnico que é a Sampragnata Samadhi. Isso já foi explicado, tá? Eu não vou voltar nesse tema, se você não assistiu, tá em tipos de concentração. Ali está sendo explicado tecnicamente o que significa essa condição especial da mente que não vem ao natural. Porque o natural da mente é uma mente que oscila. Ainda mais hoje com a estrutura social, é uma mente ansiosa. Ou seja, a mente ansiosa com a estrutura social de hoje, ela não está fora do lugar. Porque a estrutura social não facilita o foco da mente. Não facilita. Porque tem muito estímulo a todo momento. E fica difícil da mente se manter estável. Então, se essa pessoa, se você, se eu não fizermos algo para isso, a tendência natural do momento social de hoje é uma mente ansiosa. É déficit de atenção, é viver tenso, é viver nervoso. Alguns meses atrás, eu perguntei para o meu filho, Lucas, por que tu acha que eu levanto de manhã cedo e faço a minha meditação antes de ir para os meus afazeres? Ué, pai, eu acho que tu quer relaxar. Fiz outra pergunta para ele. Tá, vem cá, tu acha que 5h30, 6 horas da manhã, eu tô tenso, nervoso e preciso relaxar? E ele pensou, realmente não. Então, quando a gente faz a meditação sem o conhecimento, a nossa meditação se torna uma prática de relaxamento. E o relaxamento é necessário para que a meditação ocorra, mas o relaxamento ele não é o foco da meditação. Portanto, a mente que não tem esse conhecimento que a gente está trazendo aqui aos poucos, não vê sentido em acordar de manhã e meditar. Ué, eu estava dormindo, para que eu preciso relaxar mais? Mas é aqui que a gente começa a dar um salto. O objetivo da mente não é, o objetivo da meditação não é o relaxamento. O relaxamento é uma premissa básica para o processo acontecer. Então, todo dia de manhã, o meditador vai lá, conduz a sua atenção, tira a mente um pouquinho do mundo, traz a mente para o corpo, solta o corpo, traz a mente para a respiração, regula a respiração, observa o seu processo interno e centra a sua mente, conduz a sua mente. Porque ou você conduz a tua mente, ou será conduzido por ela. Um dos dois. Ou você conduz, ou será conduzido. A gente está vendo que socialmente a maioria das pessoas são levadas. E é o que é chamado da pessoa impulsiva. Vem um impulso, a pessoa não tem a estrutura necessária para lidar com aquilo ali, come demais. Comete um erro no trabalho que já sabia que se fizesse ia dar errado, mas foi impulsiva, não conseguiu ter as ferramentas necessárias, porque ninguém quer ficar errando, pode ter algumas pessoas de má índole, vamos chamar assim, que em determinadas situações deseja, prejudicar, e isso é uma verdade, mas a grande maioria não deseja prejudicar, mas mesmo assim acaba muitas vezes se prejudicando.
E essa impulsividade, ela vem num nível dessa mente que oscila o tempo todo, que não tem foco, que não está sendo muito bem conduzida. Portanto, essa mente que alcançou essa condição de asampragnata samadhi, que é um efeito de uma causa, cuja causa inicial é a meditação. Só que eu não entro em meditação sem concentração, ok? Então, são degraus que a gente precisa percorrer numa ordem natural, da qual não tem escapatória. E para muitas pessoas que já estudam há anos sobre espiritualidade, falta esse preparo de mente. Para muitas pessoas que fazem anos e anos e anos de terapia, já enxergaram tudo, mas não conseguem lidar com esse movimento, e quando um desejo não é atendido, a emoção vem e domina a pessoa. Quando essa pessoa não consegue evitar algo desagradável, a emoção vem e domina a pessoa. E a pessoa já fez isso de novo, e não consegue sair desse ciclo. Então aqui não é mais uma questão de conhecimento, porque o conhecimento foi apresentado. No caso da terapia, a pessoa teve a oportunidade de rever os seus relacionamentos, rever a sua proposta de vida, olhar para a sua... aprender a gostar de si mesmo, porque olha o que você fez com o que você recebeu. A gente tem o costume, as pessoas, né, de criar uma comparação, e essa comparação é muito ruim, o que não quer dizer uma inspiração. Olhar para uma pessoa e se inspirar. Essa pessoa me inspira. Agora, comparar é muito injusto, porque as bases não são as mesmas. Uma pessoa que tem uma estrutura familiar de pai e mãe equilibrados, provavelmente vai ter muitas facilidades na vida. Problemas emocionais vai ter se livrado da maioria deles, que vem da infância. Mas da mesma maneira, um filho que é criado pela mãe sem a figura do pai, que assume essa responsabilidade desde novo, com 13, 14, 15 anos, já está muito maduro para enfrentar a vida. Já consegue lidar com as perdas sem se desesperar. Então a vida tira, mas dá. E dá e também tira. Portanto, a comparação, ela sempre será injusta. Isso a gente precisa tirar da nossa mente. E de novo, a mente que oscila e se compara precisa de foco. Porque eu preciso trazer a mente para mim. E o que eu posso fazer? Faça chuva ou faça sol, eu executo a minha rotina diária. Faça chuva ou faça sol, eu executo a minha rotina diária. E o que tem que ter na minha rotina diária? Aquilo que me protege. Olha que interessante isso. Na minha rotina diária, eu preciso ter aquilo que me protege. Então a meditação protege a minha mente do movimento das outras pessoas, da energia das outras pessoas. E querendo ou não, às vezes muita gente não gosta, né, energia, porque parece ser tão subjetivo. Entra numa UTI e veja se você não fica alterado. Entra numa casa que passa por um grande momento de luto e vê se você não fica alterado. Entra numa família que compartilha, que tem muita alegria, e vê se você não fica positivamente alterado e alterado. Aqui, nesse espaço que vocês veem, é uma sala que só faz isso. Vedanta, yoga e meditação. Tem muitas pessoas que entram aqui e o que vale é só o fato de estar nesse ambiente. Porque como esse ambiente ele só faz isso, aqui não tem divergências políticas, as pessoas não vêm aqui para uma sofrência, sabe? Não, elas vêm para uma transformação, para um empoderamento de si mesmo através de um conhecimento de várias técnicas e práticas que vai te dar mais habilidade para gerenciar a si e gerenciar as tuas relações, as nossas relações que acontecem. Então, por mais que essa palavra energia ela seja subjetiva, é só você prestar atenção aos sinais que você consegue sentir. E o contato com isso vai nos ajudar muito.
E no caso, para professores e professoras, terapeutas e pessoas que lidam com outras pessoas, a gente conseguir ter uma rotina que nos protege. Muita gente intelectual encontra esse equilíbrio no jardim. A pessoa, por mais que tenha condições de ter um jardineiro, não quer ter um jardineiro, porque mexer com as plantas é muito terapêutico. Eu lembro do meu avô com 70 e poucos anos. Sabe o que ele fazia? Tirava os calçados, caminhava pela grama e ia mexer nas plantas. Olha que coisa maravilhosa, tão simples, tão simples. E é uma experiência incrível. Cada vez mais as pessoas estão afastadas dessa natureza e estão adoecendo, porque a mente não consegue calcular que você, não é separado daquilo. Aquilo, num nível, a natureza, porque a fonte desse organismo é a natureza. Senão a gente não comia vegetal, e quem é carnívoro não comia o pó do animal. Vem tudo da onde? Vem da natureza, o sol, a água, o ar e etc, etc. Então como é que a gente pode estar separado disso? E quanto mais a gente está afastado da natureza e da nossa natureza interior, a chance de adoecer é cada vez maior. Então a nossa rotina, ela começa a inserir coisas que vão nos proteger, vão nos garantir a boa saúde do corpo. E não precisa ser hiperflexível. Precisa estar livre de dor e desconforto. Precisa estar livre de dor e desconforto. Ai, mas eu não gosto de fazer exercício físico. Ai, mas eu acho difícil a meditação. Então o que você prefere? Ficar com uma mente que oscila o tempo todo, oscilando emocionalmente a vida inteira? Ficar com um corpo rígido e flácido? Ou acordar, fazer uma meditação, fazer o que tem que se fazer e se comprometer consigo mesmo? É uma escolha. Se a pessoa escolhe viver de forma sedentária, só não reclama que está com dor no corpo, que está com depressão, que está com ansiedade. Essa é a verdade, essa é a realidade. As pessoas reclamam muito porque querem um amparo, querem atenção. Isso eu ouvi de uma pessoa que trabalha no sistema de saúde, que muitas pessoas não querem se curar. Elas querem atenção, tem uma carência tão grande que falar para o outro que está doente é uma forma do outro olhar para essa pessoa. Só que a melhor forma para isso, e não que a gente dependa do olhar do outro, é você encontrar a sua importância. Se autoestimar, se dar importância. E dar importância começa com o cuidado com a sua saúde. O cuidado com a sua mente. O buscar o significado naquilo que você faz. E não uma vida vazia na qual o meu único objetivo é acumular objetos. É acumular, 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 acumular. Pô, a gente está partindo daqui a pouco. Tenho falado muito isso, que eu acho que eu estou na crise da meia idade. Não é uma crise, assim, não estou em crise. Mas tenho refletido muito isso, porque em 2024 eu estou fazendo 39 anos. Então, não demora, eu estou fazendo os meus 40 anos. E a reflexão que vem é que a gente vai partir em algum momento. Então, se o meu foco não for encontrar uma satisfação, encontrar um contentamento com tudo que me deram e conseguir extrair, não em comparação com o que o outro, mas em comparação com o que eu recebi, com o que você recebeu, extrair o melhor que dá. E abraçar aquilo que não deu certo, viver as emoções que vão fluindo, mas internamente estando em paz. E é aqui que Patanjali cita os esforços e compromissos. Porque nada que é muito precioso será dado de graça. Não vai ser. Nada que é muito precioso será dado de graça. Ou você se esforça, mas você precisa entender o tipo de esforço que é necessário para encontrar essa satisfação, esse contentamento, esse bem-estar aqui nessa vida em você, ou é provável que não vai acontecer.
Porque qual que é a proposta de vida? A gente já analisou isso lá no início do texto. A proposta de vida é, eu vou eliminar tudo que é ruim e quando eu terminar de eliminar tudo que é ruim, tô bem. Isso é racional, tem uma lógica nisso, mas não é real. Porque não tem como, a gente não é santo e não será santo. Ninguém será santo aqui nessa vida. Pelo menos nós aqui não seremos santos. Pode ser que tenha um santo aí por aí, mas a gente não é, né? A gente vai ter ações prejudiciais, a gente vai cometer erros e a gente vai ter que viver o resultado desses erros. E esses erros nos ajudam na nossa construção pessoal, são necessários. Então, essa proposta de vida, de que um dia não tem problema, não tem dificuldade, ela não é real. E o que pode ser real é como, com a vida do jeito que ela é, eu consigo não sofrer. Olha a diferença sutil dessa pergunta. Como, com a vida do jeito que ela é, eu consigo me liberar do sofrimento. Perceba que, ao fazer isso, o seu foco sai de uma mudança da vida, porque a pessoa está se esforçando para construir uma vida melhor. Todo mundo está. Mas com a ideia de que é possível eliminar aquilo que é desagradável. Um pouco é, mas tudo não. Porque racionalmente a pessoa determina que quando não tiver dificuldades eu estou bem. Só que esse eu estou bem nunca chega porque sempre tem dificuldades. A mente sem conhecimento não faz essa reflexão e vai entrar num processo que a gente chama de luta. E luta não é o esforço, mas vai entrar naquela correria. Porque a ideia é quem corre mais, quem está melhor. Quem luta mais, quem está melhor. Mas tem um erro aqui, porque no fundo a pessoa quer mais e mais. Porque se eu tiver mais, eu estou melhor. Mas o que acontece é que por vezes vem uma síndrome do pânico, que foi o meu caso lá no início, vem um problema físico, vem outras dificuldades. Porque essa correria deixa que a gente não perceba os sinais. Quando o nosso corpo está dizendo, eu preciso descansar. Quando a nossa mente está dizendo, eu preciso de lazer, preciso dar umas risadas, sabe, ver algo meio fútil. Às vezes isso é necessário. Preciso agora me disciplinar, cuidar mais de mim, passei por uma ruptura muito grande. Agora o meu foco sou eu. Para mim me reestruturar, a vida está mudando, eu preciso botar os pés no chão e encontrar minha tranquilidade. São momentos, são leituras. Então, essa proposta de vida, ela é racional, mas ela não é real, porque não é possível eliminar tudo isso. Ao mesmo tempo, tendo problemas, você, a gente já conseguiu olhar para um pôr do sol, a gente já conseguiu trocar com uma outra pessoa e encontrar na gente uma satisfação, nem que seja por instantes, um contentamento, nem que seja por instantes, um bem-estar, nem que seja por instantes, uma paz, nem que seja por instantes. E o que Vedanta nos mostra, não diz para nós acreditarmos, é que a fonte disso tudo não é externa. A fonte disso não é externa. Só que no início, a gente precisa pegar um pouco da nossa experiência, tirar alguma realidade, alguma verdade disso, porque tem uma verdade. Isso toca o nosso coração. A gente tem, entre aspas, uma intuição, um sentido, que mesmo com as dificuldades, a gente já conseguiu estar bem em frente a essas dificuldades. Principalmente aquelas que a gente já amadureceu. Por exemplo, quem tem um negócio, né, um empreendedor, um empresário, tem meses que fecha no negativo. Quem não é funcionário público, né, ou não é funcionário de uma empresa que recebe o seu salário direitinho todo mês, vai fechar negativo.
As primeiras vezes que a pessoa fecha no negativo, parece que o mundo vai acabar, a empresa vai fechar, tudo vai dar ruim. Depois de alguns anos, alguns meses para algumas pessoas, a pessoa entende que o mercado ele vai flutuando. Está num momento de pressão, mas internamente essa pessoa tem uma tranquilidade junto com uma objetividade. O que é para mim fazer agora? Cortar custos, aproximar os funcionários e conversar com cada um deles, motivar a equipe, dar um novo direcionamento, cortar a mão de obra, aumentar o preço dos produtos. O que é necessário para mim fazer agora? E é isso que falta para muitas mentes, porque enquanto está havendo essas mudanças, são os melhores momentos para a gente crescer e amadurecer. Só que esse crescimento, ele não vem do nada. A unha cresce ao natural sozinha, o cabelo cresce ao natural sozinho, o corpo cresce um tanto ao natural sozinho, com comida é verdade, mas um tanto sozinho. Agora, maturidade não vem sozinha. É necessário que a gente faça esse esforço. E no caso da espiritualidade, do yoga, do Vedanta, é fazer esse esforço para você conhecer essa fonte da satisfação, porque isso está em você. E o que é mais próximo de você? O eu. Então você precisa conhecer esse eu que você fala o tempo todo, que nós falamos o tempo todo. Eu fui fazer uma aula. Eu saí, fui em tal lugar. Eu gostei de alguma coisa. O que é esse eu? A gente também já analisou isso no início do texto. A gente já viu isso, que a sua natureza é a fonte desse bem-estar que você experimenta. Quando a sua mente ela está muito bem conduzida, ela é muito bem conduzida, ela não precisa cessar. Você olha para dentro de si e você encontra uma quietude, um silêncio, uma paz. Portanto, a proposta da espiritualidade, Vedanta, Yoga e meditação tem um nível negativo. Se liberar do sofrimento. Aqui nessa vida. Aqui com as relações que você tem. Número 1. Número 2. Algo positivo. Encontrar em você mesmo a satisfação e o contentamento. Para abraçar a sua vida. Para abraçar a si mesmo. E extrair o melhor que você pode com o que você tem, porque você já fez isso. Só não é reconhecido. A mente cria comparação com os outros. A mente entra numa competição de querer ser melhor. Por que ser melhor com o outro? Será que isso não é um recalque? Eu querer ser melhor que o meu vizinho, ter mais que o meu vizinho. Será que isso não é um recalque, uma sensação de insuficiência? Porque se eu sou suficiente, olha, fico feliz, porque se você tem um desejo de fazer o que está fazendo e está dando certo, eu fico feliz por você. Agora, olhando para a minha proposta de vida, eu estou no caminho certo. Isso é a pessoa, não eu, né? Eu estou no caminho certo. E a pessoa começa a ficar rica naquele caminho. Como, por exemplo, quem está tendo contato com o Vedanta e está estudando de maneira séria, não como um entretenimento espiritual, né? De vez em quando eu dou uma estudada. Não, de maneira séria. Estou me aprofundando. E a pessoa está enriquecendo. De maneira de cultura, de maneira de sabedoria, de maneira com prática de gerenciamento de si mesmo. Isso é riqueza. Saúde é riqueza. Saber conduzir a sua própria mente é riqueza. Conseguir essa liberação do sofrimento é algo para muito poucos. Isso não pode ser comprado. Isso não vem de graça. Isso não vem do nada. Ou a pessoa se esforça, ou não vai ter. E tá tudo bem. Se não quiser, tá tudo bem. Agora, se reflete um pouquinho, uma hora ou outra todos chegarão nesse caminho. Porque ninguém quer sofrer.
A gente quer se liberar desse sofrimento. A gente quer estar contente. A gente quer estar contente, quer receber as coisas da vida, quer fazer as ações sem se condenar. Sem achar que está sempre insuficiente, faltando algo. Mas existe uma visão que é diferente da realidade. Existe um ideal, um mundo ideal. A pessoa é ideal. Né? Tem alguns psicólogos que falam que num relacionamento a gente apresenta no início, né, quem a gente quer ser. E a gente não apresenta quem a gente é. Aí depois, quando a pessoa conhece quem a gente é, ela se assusta. Mas muitas vezes é bem assim, né? No início todo mundo é educado, todo mundo é calmo, todo mundo é tranquilo, todo mundo é prestativo. É ou não é? Depois de um tempo, as coisas mudam um pouquinho. Não que a pessoa não possa ser aquilo que ela quer ser, mas que ela ainda não é, ela está fazendo o esforço. Mas enfim, é uma brincadeira, mas é verdade, né? As pessoas apresentam quem elas querem ser, não quem elas são. Por isso que na intimidade a gente sabe que a coisa muda bastante. Na superficialidade todo mundo é educado, é tranquilo, é compassivo, é paciente. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Agora na intimidade as coisas não são assim. Sampragnata Samadhi. Duas formas de alcançar esse autoconhecimento, essa autorrealização que foi falado aqui nessa vida. Autorrealização por quê? Eu realizei aquilo que tem de mais precioso na vida. Eu me encontrei, eu estou satisfeito, eu estou contente. Eu estou abraçando a minha história, estou pronto porque a vida me traz e porque a vida me tira também. Eu consegui realizar esse feito. Esse é o mais alto grau. Você encontrar em si mesmo essa satisfação, essa completude, né, em si mesmo. Isso, como foi falado, foi bem detalhado lá no início do texto. Aí a gente não vai fazer essa análise, porque senão leva de novo várias aulas, tá? As aulas elas têm uma continuidade, por isso que é bom não perder, né? Fazer o possível para ir assistir na sequência, porque elas vão seguindo. Patanjali falou ali no Sutra passado, Sutra 19, que tem pessoas que vêm com esse conteúdo mental e vêm com uma facilidade, escuta o ensinamento, entende, tem facilidade de ter disciplina, de qualificar a sua mente e conclui com facilidade o processo. Mas, para a maioria das pessoas, não. A pessoa vai ter que fazer muito esforço. E aqui, no Sutra 20, que a gente vai cantar agora, Patanjali vai colocar o caminho quíntuplo, né? São 5 coisas que são necessárias para a gente alcançar isso que foi falado e que está sendo trabalhado ao longo de todo o texto, que é o autoconhecimento, a autorrealização, que não tem a ver com crença, não é para você acreditar que essa satisfação é em você, é para você conhecer a si mesmo e enxergar essa realidade, porque senão está separado de você. Então, não vamos confundir espiritualidade com lidar com crenças e a espiritualidade Vedanta com autoajuda. São coisas bem diferentes que podem se complementar, mas não são a mesma coisa. Então vamos lá. Eu canto uma vez, canto a segunda vez e na segunda vez vocês repetem, tá bom? Shraddha, Shraddha, Virya, Virya, Smriti, Smriti, Samadhi, Samadhi, Prajna, Prajna, Purvaka Itaresham, Purvaka Itaresham, Shraddha, Virya, Smriti, Samadhi, Prajna, Purvaka Itaresham. Aí esse é o verso, tem uma pequena melodia. Então o que a gente tem aqui? Itaresham. Por outras pessoas, Purvaka. Primeiro, para alcançar
esse Asampragnata Samadhi, que é essa contemplação, esse reconhecimento, esse processo no qual a mente ela é muito bem conduzida e que ela consegue ver, reconhecer a si mesmo como a gente chama Satchid Ananda Atma, como esse eu sendo aquilo que é imutável, aquilo que é consciência, que revela tudo, que revela isso que está sendo, que você está experimentando agora é devido à consciência que você vê, devido à consciência que você escuta, e que não é diferente desse silêncio, dessa quietude e essa plenitude. É tudo a mesma base, a mesma fonte. Então essa palavra técnica Satchid Ananda é aquilo que aponta para a nossa natureza, tá? Muito bem. Então, como foi falado, não vem de graça. Tem um caminho que precisa ser feito. E aqui Patanjali ele coloca 5 pequenas palavras. Lembrando que esse é um sutra. E sutra são palavras curtas que captam a essência. Tipo quando nós fazemos uma prova, né? Ou fazemos uma prova e a gente começa a fazer um resumo colocando pequenas palavras. Só que perceba que para a gente fazer um resumo, a gente tem que ter a visão do todo, né? Portanto, o Yoga Sutra ele pode ser explicado, ele pode ser ensinado de maneira assim bem mais corrida, porque se as pessoas já têm em profundidade o conhecimento, ele serve muito como uma lembrança, né? Que nem esse sutra aqui, a pessoa pode decorar. Olha, esses são os pontos que eu preciso trabalhar. E a pessoa vai ver aonde ela tem mais, aonde ela tem menos. Porém, cada palavra tem muita profundidade, tem muito a se dizer. Por isso que um livro, por mais que seja útil, ele não consegue transmitir a totalidade do texto, a totalidade dos sutras, a totalidade das palavras. E essa é uma tradição que necessita de uma conexão com o professor. Porque o professor ele vai transmitir o conhecimento. Assim como falamos, a meditação que tem como objetivo o relaxamento é uma meditação sem conhecimento. Ah, mas no teu canal, no YouTube, no site, fala em relaxamento. Eu não sei se fala, eu acho que não fala, mas pode falar, porque acontece. Mas vai ser o objetivo, porque senão não faz sentido. Quer dizer, quando eu estou tranquilo, eu largo a meditação. Mas depois que você estabiliza a sua vida, você vive tranquilo. Vem as dificuldades, você invoca a objetividade, lida com as situações. Você pode sentir raiva, pode ser paradoxal, com tranquilidade, sem uma autonegação. Olha, eu marquei com você um jantar e você não foi. Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho uma necessidade muito grande de cumprir horários, eu estou num momento muito atarefado. E eu sinto muita raiva quando uma pessoa marca comigo, principalmente uma pessoa que eu gosto muito, e essa pessoa não vai. Você poderia ter ligado. Então, se você não for, de uma próxima vez você me avise, porque eu sinto muita raiva. Você está vendo eu nervoso para falar isso para você? Você está vendo eu aqui me autocondenando porque eu estou sentindo uma raiva? Não. Estou expressando a minha necessidade. Sem ser violento com você. Obviamente que a gente não marcou nenhum jantar, mas estou dando um exemplo. Ué, qual o problema? Estou expressando a minha raiva. Muitas vezes só o fato de falar já está ótimo. Eu já me sinto aliviado, porque eu expressei a minha raiva. É uma coisa pequena, mas para mim é importante. Então, eu expressei a minha raiva, eu já não estou sentindo mais raiva. Vida que segue. Agora a pessoa se reprime. Aí a pessoa olha para outra pessoa, sem vergonha, né? Gosta de marcar, fazendo joguinho de poder. Muitas vezes isso é o jogo de poder. Né? Você fala com a pessoa não te responde, a pessoa te deixa de molho lá uns 2, 3 dias, aí daqui a pouco te manda uma mensagem. É tudo um jogo.
Mas a pessoa que enxerga isso, a pessoa sai do jogo. Só que oferecer a sinceridade para os outros não é algo fácil. No início não é algo fácil para a própria pessoa, porque a nossa cultura muitas vezes é uma cultura de repressão. Você não pode falar o que gosta, o que não gosta. Você tem que fazer, mesmo que não gosta. Em alguns casos, como cuidado da saúde, é necessário. A gente precisa fazer. Mas a gente já é adulto. A gente já pode. Adulto não quer dizer maduro. Vamos separar as duas palavras. A gente já é adulto. Não quer dizer que a gente é maduro. E a gente pode oferecer a nossa sinceridade. Mas, quando a gente oferece a sinceridade, a gente precisa estar aberto para receber a sinceridade da outra pessoa. E escutar também o que a outra pessoa tem para dizer. E isso cria relacionamentos verdadeiros. E provavelmente se a outra pessoa gosta de ti e a outra pessoa entende que isso é importante, essa outra pessoa vai fazer um esforço para não repetir isso, porque é prejudicial para você. Se a outra pessoa te ama, essa pessoa vai fazer para que você se sinta seguro, para que você se sinta, não sei se a palavra certa é reconhecido, reconhecida, ouvida, compreendida. Essa é a palavra certa. Para que você se sinta compreendido. Dentro do casamento, olha, eu não sabia que era tão importante para você, que você pudesse falar e eu tivesse aqui parado te escutando. Mas agora que você falou isso, eu vou fazer o possível, o máximo que eu puder, para sentar e te escutar um pouquinho. E escutar não quer dizer dar opinião na vida dos outros. Somente escutar. Olha, como é que foi o seu dia hoje? Fala para mim. Com os filhos, sabe? Sem aquele controle. Tem que fazer isso. Tem que fazer esse outro. Não, vai dar errado. Como é que foi o seu dia? Ah, é? Poxa, interessante. Tá conhecendo coisas novas aí, tá tendo que amadurecer, né? Fala um pouquinho sobre isso. Ok, a pessoa fala um pouco e o desejo vai embora e aquilo ali tá resolvido. Portanto, encontrar essa força para oferecer a sinceridade. Não quer dizer que a gente tem que despejar a verdade para qualquer pessoa, mas para essas pessoas mais íntimas, isso é necessário, né? A gente mostrar aquilo que está dentro da gente, parar de ficar escondendo e também para botar um limite para as pessoas não avançarem o sinal e não fazerem coisas que vão te prejudicar, vão te deixar triste, com raiva e nervoso, porque a raiva vem de uma ordem natural. Se eu disser para você agora, olha, vamos ficar ansioso, bem ansioso agora, você consegue? Eu não consigo, porque tem uma causa e a gente precisa olhar para dentro para enxergar o que desencadeia tudo isso. O que desencadeia uma sensação de insegurança, de carência? O que desencadeia a raiva e outras coisas? Porque agora o natural eu não posso sentir. Agora, se você me ofender, certamente eu vou sentir raiva, porque eu quero ser respeitado. E devido ao meu desejo por respeito, e você não me respeita, eu vou sentir raiva. Devido à minha necessidade. Você não é o causador, a causadora da minha raiva. Assim como eu também não sou. Mas a gente pode influenciar. A gente pode ser um espelho para que você acesse algo dentro de você. 5 palavras que Patanjali usa. Shraddha, Virya, Smriti, Samadhi, Prajna. Shraddha é a primeira coisa que a gente precisa ter para começar esse processo. E enfim,
até nacional. Porque não o objetivo, olha que interessante. Assim é o início. Junto de asanas, equilibrar o meu sistema nervoso. Isso é real. O que poderia fazer isso é um remédio. A minha mente racional fazia esse cálculo. E o professor disse, olha, Márcio, tu não tem nada a perder. Tu já tentou tantas outras coisas, por que tu não faz e não vê? De yoga eu curei 5 anos de insônia pesada. O que eu vou dizer? Tão fantasiosa, ela é real. Eu lido com a perda e com a tristeza sem sofrer. Porque eu aceito a minha realidade, faz parte da vida. Dependem de mim. E eu sei que isso pode acabar. Então eu aproveito a alegria do momento, eu vou usufruir. Mas eu não estou deslumbrado. Eu estou com os pés no chão. Porque a vida ela vai mudando, vai facilitando um caminho, vai dificultando um outro. Isso é um amadurecimento, isso não vem. Não vem sozinha. Demanda esforço. E esse é um caminho que nos apresenta uma forma de amadurecer, de sermos mais objetivos frente à vida. E começa não é fé cega, porque é uma confiança mediante a comprovação. Se nós tivéssemos que definir Shraddha, nós definiríamos da seguinte maneira: é uma confiança mediante a aprovação. E conforme essa aprovação vem, a gente pode confiar um pouquinho mais. A gente pode ir um pouquinho mais. Agora, se eu não tiver algum resultado que seja tangível, vivido por mim, por você, ali tem um problema. E a gente vai ver que existe
uma visão convencional de vincular a espiritualidade como uma crença, no qual cada vez mais eu me fortaleço, eu acredito mais, eu acredito mais. É verdade que, ao caminhar nesse processo, o seu Shiradá, no seu professor, na sua tradição de ensinamento, ele aumenta. Mas Shiradá, essa confiança, essa fé baseada numa crença, ela não é o objetivo, ela é o início. Outro exemplo que eu tive na minha vida, há bastante tempo atrás, eu fui para um retiro com o meu professor. E o meu professor me pediu algo específico para mim, que ele não pediu para os outros. Ele pediu para que eu fosse na frente de umas 60 pessoas e fizesse uma dança. É isso mesmo, uma dança. O que para mim foi extremamente difícil. Extremamente difícil. Porque eu estava agarrado no que os outros pensavam de mim. Estava agarrado na visão dos outros, estava dando para os outros a minha liberdade. E eu entrei em um conflito muito grande. Eu fui falar com ele, ele me escutou e disse o seguinte: realmente é difícil, Márcio, mas faça com medo mesmo. Faça com medo mesmo. Eis que foi feito. Eu fiquei 6 meses sem falar com ele. 6 meses sem falar com ele. Não perdi uma aula. Fiz todas as aulas. Depois que o grande fluxo emocional passou, eu me sentia abençoado. Porque aquilo que o professor fez para mim, fez com que eu perdesse essa timidez, por assim dizer, mas não é bem uma timidez, porque a timidez não era em todas as áreas. Era em alguns pontos somente da minha vida. Mas fez com que eu parasse de me preocupar com o que os outros estão pensando de mim. E se eu estou aqui hoje, fazendo o que está sendo feito, lá no início começou com Shiradá. Confio no meu professor. Eu confio na minha tradição, mas não é uma confiança cega. É uma confiança mediante a uma aprovação. Mediante a gente poder experimentar os efeitos, mediante essa mudança que Vedanta nos traz, cognitiva. E conforme eu vou experimentando isso, o meu Shiradá, ele cresce, ele aumenta, ele fica cada vez mais forte. Mas Shiradá, ele não é o objetivo. O objetivo não é acreditar. O objetivo é conhecer. O objetivo é realizar. O objetivo é reconhecer. É uma tradição de conhecimento, não é uma tradição de crença. Isso é muito diferente e faz total diferença da forma como a gente vai caminhar aqui. Então, Shiradá, se a gente tivesse que definir confiança mediante a uma comprovação. Eu já reconheço o valor disso que eu estou envolvido, por isso que eu demando o tempo necessário, né, o envolvimento para que eu possa passar por esse caminho. E conforme eu tenho mais Shiradá, eu me envolvo mais, porque eu já vi alguns efeitos positivos, como no caso da insônia. A minha mente racional já fez o cálculo. Olha, eu fazia muito isso no início, tá? Lá no início, em 2008. Depois que eu comecei a aprender um pouco meditação, um pouco, né? Não sabia muito, né? Um pouquinho. Eu sentava para meditar e calculava. Qual que é o nível da minha ansiedade? Nível 8. O coração está acelerado, a respiração está acelerada, o corpo está contraído. Depois do yoga e a meditação, qual que é o nível? Nossa, baixou para 5. Que interessante isso. Foi feito determinadas ações e em uma questão de 40 minutos, 1 hora, aquilo que estava nível 8, bem incômodo, passou a nível 5.
E se eu fizer isso aqui mais vezes, será que eu consigo baixar de 5 para 2, de 5 para 3, quem sabe de 5 para 1? E eis que é uma matemática. Porque se você faz algo e você tem como um efeito algo que é positivo, e eu estou dando esse exemplo já tão distante, eu não tenho mais problema com ansiedade, isso já passou, é antigo já. Mas como é sabido que muitas pessoas lidam com isso, estou trazendo minha própria experiência de vida para passar um pouquinho para você. E ali a mente calculava, olha, eu fiz isso e foi diminuindo. Depois de um tempo com o contato não só com o yoga e a meditação, mas com o Vedanta junto, que a gente vai olhando para as relações, a gente olha mais para a vida, a gente precisa ter esse momento que o conhecimento ele é transmitido. Porque o yoga e a meditação, ele é muito prático. E muitas vezes a gente não tem tempo para conversar, para falar, abordar um determinado aspecto, por exemplo, de como a mente funciona, como fizemos aqui. Se vocês lembrarem, lá nos primeiros sutras a gente foi fundo no funcionamento da mente. E agora aqui a gente já está falando de outras coisas. Isso numa aula de yoga e meditação não dá tempo para fazer. Então o Vedanta ele faz todo sentido. E aqui eu faço uma pequena propaganda, né, do Instituto Brasileiro de Yoga, Meditação e Vedanta, que está fazendo algo que é muito único aqui no Brasil, que é tá linkando algo que não é separado. O conhecimento é a base do yoga e da meditação. E o conhecimento Vedanta para você viver, yoga e meditação é a base do estilo de vida. Então, quando você consegue ter acesso ao conhecimento, junto com um estilo de vida que primeiro vai te proteger e depois vai te possibilitar a assimilação do conhecimento, porque você precisa assimilar o conhecimento. Não é só transmitir aqui. Uma coisa é transmitir e escutar. Outra coisa é você se apropriar desse conhecimento, tornar esse conhecimento seu. Uma coisa é você já ter um estilo de vida muito bom, que faz tudo isso que a gente acabou de falar. Outra coisa é você ter acesso ao conhecimento. Não é todo mundo que tem acesso ao conhecimento. Tem gente que faz asana, 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 asana e tem muito pouco conhecimento de Vedanta. Só que o Vedanta está falando de mim, está falando de você, é a base. Mas ter acesso à base sem uma estrutura de vida, talvez você não consiga assimilar o que está sendo dito. E é o que acontece com muita gente dentro da espiritualidade. Falta uma estrutura de vida. A espiritualidade é um entretenimento. Algo muito bom de vez em quando eu estou meio entediado, eu vou lá. Vou fazer uma aula, vou escutar um pouco de Vedanta. Quando estou muito nervoso, eu vou fazer uma aula de yoga e meditação. Mas o objetivo não é apagar incêndio. Você pode começar apagando incêndio. Mas conforme você vai tendo seu Shraddha, sua confiança, você vai se envolvendo mais. Se envolvendo mais, você entende mais. Entendendo mais, você pratica. E se você praticar, você usufrui desses benefícios aqui nessa vida. Não é lá quando você estiver no céu, se é que a pessoa vai para o céu. Isso aí é uma crença, uma suposição. Aí lá eu vou experimentar tudo isso. Vedanta, yoga e meditação não é assim. Você vai experimentar agora. Mas como isso é algo tão precioso, não vem de graça. Maturidade não é como crescer a unha, que você senta numa cadeira e a unha vai crescer ao natural, automático. Maturidade não vem assim. Ou você faz o esforço, ou pode ser que você seja um adulto, que provavelmente é, e não tenha maturidade. Tenho certeza que você já conheceu uma pessoa bem adulta, que é infantil. Comportamento completamente infantil, com 60, 70 anos. Portanto, não vincule as mesmas coisas. Uma pessoa ser adulta e madura são coisas diferentes. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate
Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Guru Pyo Namaha. Hare Om. O Namastê, pessoal. Existem várias formas de fazer essas aulas, tá? Você pode somente escutar ou você pode estudar a aula, né? Anotar alguns pontos específicos e fazer um esforço para trazer isso para esses pontos. Essas aulas, elas têm uma riqueza muito grande, elas são tão atuais assim, e se você conseguir pegar esses pequenos pontos e trazer para a sua vida, vai fazer muita diferença. Se você tirar a pressão de que tem que ser rápido, quanto tempo vai levar, a gente não está preocupado aqui, preso ao tempo. O nosso foco é a transmissão do ensinamento. E isso é o primeiro ponto. A gente está focado em transmitir o ensinamento e não em quanto tempo vai levar. Não sei quanto tempo vai levar, o tempo que tiver que levar. E aproveita, porque daqui a pouco termina o Yoga Sutras, a gente não sabe quando vai fazer de novo. Não sabe. É que nem um curso de 3 anos que a gente fez. Foi falado, olha, muitas pessoas, a gente conseguiu uma coisa que é absurda, porque quase 60 pessoas fizeram um curso de 3 anos e a gente conseguiu finalizar com uns 15, 12. Nossa, isso é um grande feito de conseguir num curso de 3 anos, plena pandemia. E quando a gente falava, parecia que aquele papo do marqueteiro, olha, não sei quando vai ter outro, pode ser que não tenha. E essa é a realidade, porque não existe nenhum tipo de prazo, nada, nenhum movimento para realmente acontecer um curso de 3 anos novamente. Talvez aconteça um em breve, de 1 ano, com uma outra estrutura. Isso não é para ninguém ficar triste, mas é a verdade. Daqui a pouco o Yoga Sutras acaba e não tem um prazo para começar de novo o Yoga Sutras. Portanto, vamos tirar essa mentalidade de pressa, se você tem isso, e vamos aproveitar. Aproveita as aulas, curte as aulas, faz sem essa pressa, sem essa pressão. 1 hora, 2 horas por semana, como é que não tem? Claro que tem. Claro que tem. Um bom dia. Tchau.